Paz de Jesus, irmão. Amém. Deus abençoe os irmãos. Glória a Jesus. Acho que dá para me ouvir bem, né? Dá para me ouvir? Eu não vou usar o microfone. Bem? Quero agradecer o convite que nos foi feito. Estamos felizes. Eu acho que eu já vim nessa igreja mais ou menos 17 anos atrás. Mais que isso. É bem diferente essa entrada. Mas o Senhor permanece na casa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós nascemos aqui neste bairro. Tem a vontade do mercado de Santa Luzia. Né? Nós nascemos aí. Nós éramos espíritas. Até os 35 anos de idade, nós somos espíritas. Minha mãe, Dona Maria, etc. Então nós sempre seguimos na obediência de pai e de mãe, né? Errado ou não, nós não sabíamos, não conhecíamos o Senhor, mas o Senhor nos trouxe para cá. Estamos aí servindo ao Senhor, tentando ser mais grato ainda da maneira do Senhor. Pode sentar. E bem aí, mas ela mãozinha do celular está me pegando bem nos olhos. Talvez tira só a luz, irmão. E fica mais fácil, né? Tá sendo. Tá bem. Confesso aos irmãos que nós somos iniciados na igreja e quando a irmã fez o convite nós estávamos no culto e lá eu perdi o celular. Posso dizer que o celular é uma bênção, mas devia ser uma escola o celular. Proibido de estar com o celular na sala de aula, devia ser proibido dentro da sala de aula. Complicado, né? Hoje em escolas particulares o uso do celular é proibido, que impede o aluno de aprender. E eu costumo dizer que o celular na igreja impede nós de adorar. Nós deixamos de adorar por causa do celular. E meu celular foi perdido no culto. Cheguei em casa, não deu para entrar em contato com a irmã, mas quem pegou meu celular foi meu próprio filho. Ele pegou o celular porque meu celular era antigo e aí ele queria me dar esse iPhone aí. Eu falei, meu filho, pelo amor de Deus, seu pai só usa o celular para ligar. O celular para o seu pai é só ligação. Não precisa dessa tecnologia toda, com alguns estudos também. Mas aí a gente entrou em contato com a irmã, né? Dizendo que nós estaremos aqui e a palavra ela tem que ser dita assim, sim ou não, né? Então, quando foi dito que é um culto para o altar, arrumar o altar, nós até pensamos que fosse lá em Elias, quando Elias manda os 450 profetas, um total de 850, arrumar o altar, depois que eles passaram o dia todo clamando, Elias vai arrumar o altar de pedra. Mas nesta tarde, o Elias quer arrumar, o Senhor pede que nós arrumamos o altar que somos nós mesmos. Aleluia. Nos arrumar, nos posicionar, nos estarmos direcionados com aquilo que Deus tem para nós nesta tarde. Aleluia, Jesus. Eu costumo dizer que todo mundo aqui já adorou, houve louvor de adoração, né? Mas nós dizemos que a melhor parte é a palavra. Não, a palavra também não é adoração. A palavra é se alimentar. A adoração é você vir, se prostrar, clamar, chorar, dar glória a Ele, no nome dEle, e aí você está adorando a Ele. E aí você está glorificando, entregando para Ele aquilo que é dele, a tua adoração. Mas quando eu ouço a palavra, eu me alimento, então eu não estou adorando, eu estou me alimentando e aprendendo dele. Eu aprendo dele. Quais são os altares? A irmã que nos antecedeu, que trouxe uma palavra, desculpa, eu vou ficando louco, e já tem uma semana que nós estamos nesse mistério de pregar, né? Então, quando a irmã me disse, quando a vara ela não dá fruto, ela é cortada. Lá em Lucas capítulo 13, versículo 6,
Tem uma passagem que diz: a figueira estéril, ela não é inútil, ela só é estéril. E Jesus passa lá, há 3 anos ele passa ali, é uma palavra, não é? Para não dizer que ele está fazendo. E há 3 anos ele passa lá, e há 3 anos ele não encontra fruto. E ele diz: arranca, porque está ocupando a terra inutilmente. Se é para arrumar o altar, você vai ter que olhar para você e perguntar o que é que você está fazendo na terra. De que maneira você está desenvolvendo o teu fruto na terra? Ou será que o Paulo ocupa a terra inutilmente? Eu só estou aqui, eu só sou servo de Deus, eu só sou crente. Mas e aí? Jesus está passando 3 meses aqui, 3 anos. Em 3 anos ele não encontrou nada. 3 anos do mesmo jeito. 3 anos reclamando. 3 anos que diz que nada acontece. 3 anos que não houve mudança. Então você esqueceu de adorar. Você esqueceu de orar. Você esqueceu de falar com o Senhor. Você esqueceu daquele que fez uma promessa para a tua vida. Você esqueceu que Ele é dono da tua vida e da tua casa. Aleluia! Josué disse: vê bem aos vossos olhos a qual Deus você quer servir. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, Jesus! Independente de qualquer situação, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos ter que mudar este altar. Nós vamos ter que melhorar esse altar. Lá em Ageu ele fala assim: é tempo de ficar nas nossas casas forradas, enquanto a casa de Deus está vazia. É tempo de você ligar a televisão 60 polegadas, e quando você for ver, você fala: meu Deus, eu senti aquela porta da tarde, já é 9 horas da noite. Você não produziu nada. Você não se edificou em nada com Deus. Você simplesmente observou o tempo passar. A figueira que está ocupando inutilmente a terra. Nós temos que estar constante. A partir do momento que nós aceitamos o Senhor, nós temos uma alma a cumprir. A figueira, Ele vai limpar, e Ele vai limpando. Confesso aos irmãos que eu não faço esboço. Nós vamos ministrando e o Senhor nos dá a palavra. Aleluia. Eu ainda sou como aquela jovem ali que eu fiquei admirado, uma jovem cantando hinos de 20 anos atrás. Então eu fiquei feliz, porque onde tem um jovem, significa que a igreja não vai morrer. Aleluia. Onde tem jovem, onde tem criança louvando, isso é sinal que a igreja vai permanecer de pé. Uma igreja só de idosos, meu irmão, essa igreja vai morrer. Então tem que ter jovem, tem que ter aquele que vai dar continuidade, para aquele que vai ainda dar fruto, porque ele é fruto, e quando decorrer do tempo vai se tornar árvore para dar fruto, para que as coisas aconteçam na casa de Deus, para que Deus faça aquilo que apraz a Ele fazer, que é nos abençoar, que é nos dar vitória naquilo que precisamos. Nós pedimos, e por muitas vezes pedimos mal, e aí Ele é tão sábio e generoso, que Ele diz: eu vou deixar o meu espírito, o espírito de sabedoria, porque eu e você não sabemos como convém pedir, e Ele deixa o intercessor que intercede por mim e por você, com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como convém pedir. Nós não sabemos. Nós não sabemos como arrumar o altar. Mas eu aprendo uma coisa: para que o altar de pedra, o altar de carne seja arrumado, eu tenho que orar. Se não tiver oração, meu irmão, minha irmã, você não vai conseguir colocar o seu altar de pé. A Bíblia diz que Elias manda limpar aquele altar de pedra. Depois que ele limpa, eu tenho que tirar as cinzas que estão em mim. Eu tenho que tirar os resíduos
do meu passado, das coisas erradas, daqueles que me magoaram, daqueles que me feriram. Eu tenho que tirar isso de mim, eu tenho que arrancar isso de mim. Glória a Deus, Eu tenho que arrancar aleluia, essa mágoa de dentro de mim, eu tenho que arrancar esse muro que foi criado entre mim e o altar de Deus. Glória a Deus. Porque o altar de Deus, ele precisa ser melhorado. De que forma que o altar é melhorado? É lavado. E nós vamos falar sobre isso, sobre o meu coração. Abra tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 12. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Mateus. Aleluia. Livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo de número 12. Versículo de número 43. Todos acharam? Diz assim: enquanto o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha a desocupada, varrida e abandonada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos estados desse homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Podem se acertar. É uma palavra que ela começa no altar. Ela é individual. É para cada um que está aqui. Ele diz: quando o espírito imundo ele é retirado, de que forma que ele foi retirado? A Bíblia diz que quando eu aceito o Senhor, que eu venho aqui, ou diante do altar, ou no hospital, ou aonde quer que for feito um apelo, em ruas, nós pensamos só que aqui. Quando eu venho aqui e eu aceito Jesus, e aquilo que está em mim, ele sai. O inimigo da minha alma, ele sai. E a Bíblia vai dizer que ele vai por lugares áridos, buscando repouso. Ele vai para lá. Vai chegando lá, ele não encontra. E ele diz: eu voltarei para a casa da onde saí. Ele quer ocupar de novo o altar. Ele quer destruir o altar a qual Deus está trabalhando. E a minha Bíblia diz que ele, quando ele volta, ele encontra a casa varrida, arrumada, porém desocupada. Aí está o perigo. Aceitar o Senhor Jesus, estar com o Senhor Jesus e estar com o Senhor Jesus com o altar edificado, não é só emocionalmente, não, é raciocínio, mente, consciente que 1 mais 1 é 2, consciente dentro do seu raciocínio que Deus é o Senhor de tudo. Eu não posso ir emocionalmente, nossa, ele é, eu amo Jesus, que lindo, mas eles não se firmam, porque a inteligência, o intelecto ainda não trabalhou. Eles não perceberam que se o galho não estiver limpo, ele vai ser arrancado e jogado no fogo. Ele só está com a emoção dizendo: Jesus não vai fazer isso comigo. Emocional. O altar ele tem que estar edificado e firmado na palavra. Você tem que estar firmado nas coisas que Jesus tem para a tua vida. Não é emocional. Emocional é, com todo respeito ao jovem, não sei se são casal ou são irmãos, dizer: olha, eu sou apaixonado por ela. E aí passa 2 meses, ele já não é mais apaixonado por ela, ele está gostando de outra. É um amor emocional. E com o Senhor não trabalha com emocional, o Senhor trabalha com raciocínio, com pensamento, com aquilo que me incomoda. Quando eu vou orar, o Espírito
Santo de Deus, ele me incomoda. Tu já falou comigo, Paulo. Eu vou levantar de manhã e a mente fala. Você já agradeceu por deitar e dormir, levantar, Paulo? É raciocínio. Eu não posso ir só por emoção. Enganoso é o coração do homem. Nós nos enganamos. Então, agora eu sou crente. Aí até chora. Mas o choro dele tem um tempo. Porque daqui a pouco ele deixou de amar o Senhor e vai amar os prazeres. Lá também é emocional, não é raciocínio. Mas quando nós aceitamos o Senhor, nós vamos começar a pensar em edificar um templo, edificar um altar dentro de nós, edificar a palavra de Deus dentro de nós. E ele diz: eu vou voltar. E quando ele volta, acha a casa varrida, arrumada, porém ordenada e vazia. Mas o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que só varrer não resolve. Só varrer não vai resolver. Vou dar um exemplo aqui. A igreja está limpa aos meus olhos, mas sempre tem alguém que tem uma visão além da minha, principalmente mulher. Mulher é boa para isso. Eu nem escuto com a minha esposa. Ela fala: Paulinho, a casa está suja. Eu falo: tá bom. Aí eu olho, está tudo em ordem, mas para ela está suja. É a casa que foi só varrida. E aí entra a esposa e fala: vamos lavar. Tem que lavar. Tem que jogar a água que está suja. Você não está vendo, mas está sujo. Mulher tem essa visão de olhar e saber que a coisa não está boa. Se ela olha e sabe alguma coisa, precisa se ajustar daqui. Vamos mudar essas cadeiras, vamos arrancar tudo daqui as cadeiras, vamos jogar água e vamos lavar. Por isso que lá em Ezequiel, o Senhor fala assim: eu te lavei com água, eu te limpei do teu sangue e eu te ungi com óleo. Então, meu irmão, só varrer não resolve. Para levantar o altar, só varrer não resolve. Tem que lavar. Tem que lavar. E eu lavando, eu limpando, eu tirando as mazelas, eu começo a ver as coisas com a mente. Começo a raciocinar. E aí o Espírito Santo vem e diz: isso não é de Deus, Paulo. Você sempre vai para a esquerda. O Espírito Santo diz: hoje você vai por cima, vai para a direita. Você está sendo guiado, você está sendo doutrinado. O seu altar está firmado no Senhor. As coisas que o Senhor tem para a tua vida, elas vão acontecer quando você estiver ajustado no altar. Quando o teu altar diante dele, ele olhar e dizer: anda. A Bíblia vai dizer que anda, está orando, Eucana vai lá, oferece sacrifício no altar, oferece sacrifício. Diante ele vai lá. Mas tem uma mulher que está chorando, e ele oferece sacrifício para ela também. Mas ela chora, porque ela conhece a dor dela. Ela sabe o que mexe com o emocional dela, mas ela tem raciocínio. Ela está com o altar em dia, então ela vai orar. Ela não come, ela não bebe, ela vai orar. E quando ela está orando, a Bíblia vai dizer que ele vai fazer menção da boca dela. Muitas vezes aquele que nós pensamos que está ajustado, que está na visão, que está com raciocínio, que está firmado, muitas vezes não está acontecendo isso não. Porque a minha Bíblia diz que ele foi e fez menção da boca de Ana. Ele fez menção. O que é isso? Ele olhou para a boca dela para fazer leitura labial e tentar entender o que é que ela está falando. E ele não conseguiu. Ele olhou a boca dela, fez leitura labial e não entendeu foi nada. Por quê? Porque o altar está adorando a Deus, está entregando a Deus aquilo que é de Deus, petição para Deus, e ele diz: olha, você está embriagada. Ela diz: eu não estou embriagada, não. Eu estou embriagada de espírito. Espírito contrito. A Bíblia diz que Deus não suporta um coração quebrantado. Para você levantar o seu altar, você vai ter que se quebrantar.
Você vai ter que abrir o teu coração diante de Deus daquilo que você precisa. Você vai ter que estar com a tua mente aberta e dizer: Senhor, realmente eu estou falho. Senhor, realmente eu preciso. Eu sou falho, o Senhor me conhece, mas o meu desejo é te adorar. Eu vou para a tua casa para te adorar. Eu vou para a tua casa porque eu preciso de mudanças na minha casa. Qual é a minha pessoa? E a mudança acontece na tua casa quando você se quebranta para Deus. Quando você abre o teu coração, a tua mente, para que as coisas fluam na tua vida. E ele disse: seja feita a sua vontade. Ele não entendeu, mas ele entendeu agora que a mulher está cheia de Deus. Ele entendeu que a mulher está arrumando, fortalecendo o altar. Ele entende que a mulher foi buscar aquele que é o único que é digno de ser adorado. Ele é digno de ser adorado. Ele é digno de abrir a porta de emprego para quem precisa de uma porta de emprego. Ele é aquele que dá uma faculdade sem você falar: como é que é isso? Como é que eu consegui? O altar ajustado, o altar arrumado. Os irmãos que não me conhecem aqui, ninguém me conhece aqui, graças a Deus, né? Porque Deus vai falar e eu vou dizer porque Ele me conhece. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho uma filha estéril, um filho paralítico e tenho o meu filho menor nasceu com um tumor na cabeça. Simples assim. Nós viemos do Espiritismo. Nós acendemos vela para quem você pensar. Não houve resposta. Vou ser bem rapidinho aqui. E dentro disso, hoje a minha filha tem 37 anos. Ela tem 3 filhos. Ela só é estéril porque o médico operou. Porque senão continua fazendo filho. Não pode ter mais. Aleluia. Porque agora o médico operou. Mas foi dito que ela não poderia ter. Meu filho Douglas, ele com 5 anos, ele pesou 7 quilos no Instituto da Criança, no Hospital das Clínicas. Ele foi internado ali 20 dias. Ele pegou uma doença chamada mal de Kawasaki. Meu filho ficou só uma cabeça, uma cera bem curtinha. E o Dom Guilherme Jeremias nasceu com um tumor na cabeça, ele dava tapa na cabeça de madrugada. Hoje o Guilherme tem 25 anos, foi operado dessa enfermidade, os médicos operaram, foi encontrado, detectado, né? Foi operado. Hoje meu filho tem 25 anos, não tem mais nada, né? Então eu acredito que nós colocamos o altar em dia. Deus poderoso. Colocamos o altar em dia, nós vamos orar. Nós vamos buscar para quem é direito buscar. Busca para quem pode te dar resposta. Busca. Qual é o teu problema? É o filho drogado? É o marido? Porque a Bíblia lá em Pedro, capítulo 4, versículo 12, ele diz: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, meus irmãos, como coisa estranha fosse. Antes, alegremos por seres participantes da aflição de Cristo. Se por causa do Evangelho você é perseguido, humilhado, desprezado, você tem que dar glória a Deus nesta parte, sabendo que o julgamento de Deus começa aqui. Aleluia. Você está achando que ele vai julgar primeiro o macumbeiro? Ou quem quer que seja? Não, meu irmão. Ele vai julgar primeiro você. Ele vai julgar primeiro Paulo, que fala dele. Depois que ele julgar aquele peneira passar por aqui, aí ele vai lá. Mas ele vai trabalhar conosco primeiro. Ele vai olhar nós primeiro. Ele vai ver como é que está o meu altar. Como é que você tem feito com o teu altar? Para quem você tem dado adoração? Para quem você tem a tua confiança? Para quem você tem abrido brechas e fendas? Para que você não receba aquilo que Deus tem para a tua vida. Porque Deus é benigno em abençoar. O prazer dele é nos abençoar. E por que não somos abençoados? Porque pedimos mal, porque andamos mal, porque olhamos mal, porque pensamos mal, porque vimos errado e julgamos pior ainda. Crente barrido. É o crente que está barrido, que precisa estar com o altar arrumado.
É o crente que tem que ouvir a voz de Deus e acreditar que Deus é poderoso para mudar a tua história. Aleluia, Jesus. Nós vamos pegar então, Deus tratou com meus 3 filhos, minha casa, porque da onde nós viemos, só Deus para mudar. Você pode aqui nesse bar da esquina aqui, perguntar aqui, olha que você é aqui no culto. Você conhece aquele homem ali? Nós já fizemos barbaridade aqui nessa festa junto da igreja Nossa Aparecida. Mas Deus estava olhando. Eu acho que Deus falou assim, esse neguinho é muito bravo, eu vou quebrar ele na emenda. Aí Deus quebra na emenda. Sabe para quê? Para que a ponta não fique podre. Ele quebra na emenda, certinho, para que o nome dele seja glorificado. Hoje nós passa aqui, fala assim, você para no bar, para ali no bar, foi a minha infância ali, eu paro lá e falo de Jesus para ele. Mas pai, você não é crente, eu sou crente. Mas vocês fizeram parte da minha infância. Eu quero que vocês estejam onde eu estou hoje. Tem um ali que perdeu a vista, meu amigo. Muitos anos, o Edinho, talvez alguém conheça aqui o Edinho, filho da dona Lola. Recebe da Igreja Unida. É uma família muito grande. Meu Edinho é meu irmão de infância. A gente contou muita coisa. E eu vi ele se olho, perdeu a visão. Aquilo veio na minha alma. E ele disse para mim, mas eu estou bem. Falei, não está não. Aí a gente concorda, né? Não, tá bom. Não tá bom não, eu não te conheci assim. Você não merece estar assim. Deus tem uma promessa na tua vida. É que você quer perder o outro olho para você saber que é Deus trabalhando na tua vida. O que é que você quer? É melhor entrar sem os 2 olhos no céu do que com 2 no inferno. Essa foi a palavra lá dentro do bar. Simples assim. O seu altar, quando ele está arrumado, você tem a ousadia do Espírito. Você sabe como você está. Você sabe que o inimigo, o papel dele é te apontar. Mas quando você está com o seu altar arrumado, você não quer nem saber. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Você vai lá, o Senhor fala e eles ouvem. Eles ouvem a palavra de Deus. Porque o Evangelho, irmão, não é matar, não. O Evangelho não é matar. O Evangelho é morrer. Consegue entender isso? O Evangelho não é matar, e sim morrer. Morrer pelo Evangelho. Morrer servindo a Deus. Morrer com o altar alinhado. Morrer com a casa com bênção. Seus filhos são bênção. Sua família é bênção. Não deixe o inimigo colocar na tua mente que teu filho está perdido, que não tem mais jeito com teu filho, não tem mais jeito. Deus é poderoso para mudar o quadro. Eu costumo dizer, as pessoas falam assim, eu sempre estou pedindo para Deus entrar na minha casa. Meu irmão, ele já entrou na tua casa faz muito tempo. Você quer uma prova? Olha você aqui. Você está aqui. Ele já entrou na tua casa. Mas é que muitas vezes os que estão na casa não querem receber. Tem um homem, irmão, que ele andou 3 anos com a lavassura. Ele andou 3 anos com Jesus. 3 anos. Ele andou com o dono do céu. E ele não quis o céu. Judas. Ele andou 3 anos com o homem. Ele andou com o dono da palavra. Ele andou com o dono da verdade. Andou com o dono do céu. Você já parou para pensar isso na tua vida? Ele andou com o dono do céu. E ele não quis o céu. As escolhas. São as escolhas que fazemos. É bom ter 30 moedas de prata para poder gastar. É bom ter milhões para poder gastar. E perder o céu. Você lembra? Tem Saul e tem Davi. Davi não abre mão, Saul não abre mão da coroa. Saul não abre mão dos bens materiais. Saul não abre mão. Mas Davi, ele diz uma coisa que me chama a atenção. Ele chama, Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo e não me lança
altar é ajustado, quando eu estou buscando a Deus, quando eu estou na presença de Deus, quando eu estou falando de Deus, quando eu tenho visão de Deus, quando eu sei que eu preciso de Deus, quando eu sei e reconheço que o único que deve mandar me vitória naquilo que eu penso, ou aquilo que eu preciso, porque o que o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu, e ainda não chegou no teu coração, são as coisas que Deus tem preparado. Você não sabe o que é que Deus tem preparado para você, meu irmão. Você não tem ideia. Você pode cair com seus pensamentos, mas Ele vai interromper o teu pensamento. Sabe como? Ele diz assim, ó: os meus pensamentos não são seus pensamentos, e os pensamentos que eu tenho de vós, ó, e os meus pensamentos são maiores do que os seus. O que é que você está pensando? O que é que você precisa? Deus já pensou muito mais além, muito mais além. E Deus vai trabalhar com o vaso. Ele vai trabalhar. O Paulo ainda precisa ter muito carrapicho a ser tirado. Nós vamos pregar lá em Itaquaquecetuba, e uma irmã veio. É o costume da maioria das igrejas. Eu costumo dizer que nós já passamos por tantos terrenos, por tantos lugares, por tantos caminhos, por tantos desertos, por tantos vales, que eu prefiro só adorar a Deus. Dá para você entender? Aleluia. Dá para você entender? Deus cuidou de nós de tantas formas, de tantas maneiras. Diz que nunca viu justo mendigar. Você não vai mendigar, mas falta. Pelo menos Ele achou por bem fazer isso na minha casa. Eu vou tirar tudo, eu vou dar o necessário. Só vai ter o necessário, porque vai ser que nem o povo lá no deserto: come hoje e não pega para amanhã. Porque eles iam lá e sobrevivia, pegava de monte, chegava lá, apodrecia tudo. Eu vou dar só o necessário, só o necessário. Você vai ter o necessário. Então, nós estávamos pregando e uma irmã veio e tocou na minha garganta e puxou para fora, pegou aqui em mim, porque diz que só quem está pregando é que Deus usa. Eu não tenho essa visão. Deus me ensinou assim. Só que você tem que ter discernimento quando é Deus. Eita glória! Aleluia! Quando é Deus e quando não é Deus. Fala, Deus. E aí eu olhei e falei: Jesus, Deus vai vir aqui falar comigo. E a irmã veio lá de baixo, eu estava ministrando. Eu baixei minha cabeça, parei de ministrar, e a irmã pegou na minha garganta e disse: Deus está pondo para fora o que ia te comer por dentro. Foi embora. Deus não precisa de muita coisa não, meu irmão. Você se engana, você está pensando que Deus vai falar o seu RG, o CPF, o SIC. Meu irmão, Deus é Deus, irmão. Não dizer que Ele não faça. Haveria alguma coisa impossível para Deus? Não. E a irmã voltou para o seu lugarzinho, sentou, e eu preguemos ali, foi uma bênção, né? Daquele dia 6 anos sem carro do Senhor, e aí fui para casa com o Assis, o presbítero Assis, o carro do Assis, que nós somos juntos, e chegamos no carro e falou: meu irmão, que mistério aquele da irmã. Eu falei: pois é, você viu aquele negócio? É Deus aquele negócio, rapaz, eu vou orar. E aí, no dia seguinte, na empresa, eu tenho 6 minutinhos, eu não vou passar, tá, irmão? Chegou na empresa, nasceu um carocinho no meu pescoço. Eu falei: bem gravado, não fui eu que vi, foi a moça da cantina aqui. São Paulo, tem um carocinho no meu pescoço. Eu passei a mão, eu já disse para ele: bem gravado. Mas nós resolvimos, irmão, 4 cânceres na garganta. Só isso. 4 cânceres na minha garganta. Fui perdendo a voz, o caroço cresceu, isso demorou 6, 7 meses, esse caroço cresceu, e aí o médico, eu sempre ia no bloco, ele me dava uma vegetação dizendo que era uma infecção, toda vegetação, infecção. Aí, por sorte, para a glória de Deus, Deus colocou um médico que servia a Deus. O médico serve a Deus também, irmão. Tem médico crente, irmão. E ele diz: olha, o seu problema é muito maior do que você pensa. Eu vou mandar o senhor lá para as clínicas, o senhor vai estar direto pelo PS,
E aí o senhor vai chegar lá sem a voz, e por coincidência, um dia após que ele falou comigo, que eu fui para o hospital lá das clínicas, eu já estava sem voz. E aí, chegou lá, fizeram uma laringoscopia. Entrei pelo PS ali do hospital das clínicas, depois da laringoscopia, se o senhor tiver um problema, nós vamos fazer a carteirinha do senhor aqui no hospital das clínicas, nós vamos fazer tratamento aqui. Falei, amém. Aí fizeram o exame, tiraram um pedacinho, viram que era necessário fazer uma biópsia, e eu fiz a carteirinha e foi detectado o câncer da minha garganta. E aí fui tratar no ICESP, Instituto do Câncer de São Paulo. Fui tratar lá. Chegando lá, fiz o tratamento, observaram tudo, pegaram todos os meus exames, falaram, amanhã o senhor vai internar aqui. Depois de um mês de tratar de acompanhamento ali, eu fui internado, operei, tirei 2 nódulos da minha garganta, e aí fiquei 3 dias internado, vim para casa, você vai falar assim, Paulo é meio louco. Não é louco, irmão. É que a minha esposa fala assim, Paulinho, você tem que vigiar. Eu falo, deixa eu, porque eu sei de onde eu vim. Eu saí, cheguei em casa, sentei e eu queria ir para o ciclo de oração. Eu conheço 62 ciclos de oração, irmão. De segunda a sexta, tem aonde você quiser ir, tem. Então, eu trabalho até as 2h30 da tarde. Então dá tempo de eu ir para o ciclo de oração. Eu não falho no ciclo de oração. Foi o que eu pedi para Deus e Ele me concedeu. Então eu não posso falhar. Fiquei preocupado em falhar com a irmã, mas eu estou aqui. Então fui para o ciclo de oração, Deus, as irmãs orou por mim, aquela coisa toda, ele está aqui. Fui para o ciclo de oração, só dei uma saudação assim, bem rapidinho, e 15 dias depois era um pós-operatório para ver como é que ficou a cirurgia. Quando eu fiz o pós-operatório, o médico disse assim, seu Paulo, sua recuperação, eu tenho 2 notícias para o senhor, uma boa ou ruim, mas doutor, o senhor vai ter que dar as 2, se o senhor quiser falar, fique em paz. Ele falou, olha, sua recuperação ficou muito boa, mas eu não tenho uma boa notícia para o senhor, foi encontrado, detectado mais 2 nódulos na sua garganta, e esses são malignos, esse ia te comer por dentro. Poderoso! Aí eu lembrei, Deus está pondo para fora o que ia te comer por dentro. Jesus, querido. O altar. O altar. O dia mal vem para todo mundo. Não se engana. O dia mal, ele vem para todo mundo. Mas como é que vai estar o seu altar? De que maneira você tem tratado no seu altar? O que é o seu altar? De que como você tem tratado as coisas de Deus na sua vida? O que é que você tem falado? O que é que você tem visto? Pelo amor de Deus. Operei, uma cirurgia rápida, infelizmente demorou 12 horas. Eu tive uma hemorragia interna, tive que ficar internado mais tempo do que necessário, mas hoje estou aqui para a glória de Deus. Fiquei acompanhando esse tratamento durante 2 anos, o que atingiu minhas cordas vocais, e os médicos queriam saber como é que eu conseguia falar. Como que ele fala? Como que ele fala? Eu não tenho mais tireoide nenhuma, eu tirei toda a minha tireoide e atingiu as cordas vocais. Então eles queriam entender como que eu falo. E aí o belo dia eu falei, eu não quero mais saber de vir aqui. Foi indo embora. E o médico me deu alta, nós chegamos naquele saguão, pensa milhares e milhares de pessoas com câncer. Eu acho que todo crente devia passar lá, não doente, tá? Em nome de Jesus. Não doente, mas ir lá falar de Jesus. Para aprender a ser crente. Aprender como deixar o seu altar organizado. O seu altar só vai estar organizado com oração. Sem ela não vai estar. Vai orar. Vai buscar Deus. A Bíblia diz que Elias colocou a cabeça entre os joelhos e orou a Deus e desceu fogo. Que consumiu o altar, lambeu o reino de água. Elias estava com o altar tão ajustado que ele joga água aí. Joga, molha mais, pode jogar água, porque quando eu orar, vai descer fogo.
varrido, não, que eu sou um crente lavado e remido pelo sangue de Jesus. Simples. Quer um altar arrumado? Jesus só precisa de um aqui. Perdão. É o contrário. O inimigo, ele só precisa de um aqui para montar um exército. O que é isso? Uma pessoa se transforma num exército do inimigo, sim. Um só. Jesus está passando e ele fala assim: eu tenho que ir lá em Gadara. Eu tenho que ir lá em Gadara. Tem um homem lá em Gadara que dorme no sepulcro, que anda nu, que as correntes para ele é como papel. Jesus precisa ir lá em Gadara. E quando ele chega em Gadara, o endemoniado gadareno vem falar com ele e se prostra. Vieste me atormentar antes da hora, Nazareno. Ele fala, o inimigo se prostra. Esse é o Deus que nós servimos. É esse Deus, ele se prostra sem abrir a boca. A presença do servo de Deus, com a presença e o altar arrumado, o altar iluminado, o altar requestado, firmado nele. O endemoniado vem. Quem é você? Foi a outra pergunta. Nós somos legião. Olha isso. 2.000 demônios dentro de um único homem. Um exército. Mas Jesus vai no ninho. Jesus vai no ninho para jogar o inimigo da tua vida por terra. Ele foi no ninho. Ele foi lá no endemoniado. Se prostrou. Os demônios saem. Um exército de demônios sai e entra no corpo. É um exército, uma pessoa. Um único homem, 2.000 demônios. É um exército. É um exército. Mas Jesus, meu Deus, é dono da guerra. O teu Deus é dono da guerra. O teu Deus é o dono da vitória. O teu Deus é aquele que cerca o teu inimigo. Ele sabe o teu Deus, aquele que te dá vitória. E a Bíblia vai dizer que quando ele é expulso e os pontos jogam, ele quer seguir Jesus. Jesus fala para ele: não, querido, vá para a tua família. Se o seu altar estiver ajustado, a sua família vai estar ajustada. Eu creio, Deus. Se o seu altar estiver firme, Eu creio. se o seu altar estiver na presença, você entende? A sua família vai estar ajustada. Ah, mas tem um lá, tem outro ali, não se preocupa, adora. Vem para cá adorar. Vem para cá falar com o dono da verdade. Fala para ele, conta para ele. E aquilo que você precisa da parte de Deus. Deus é poderoso para se conceder. Amém? Eu passei 3 minutinhos. Posso orar, irmão? Se coloca sobre os pés em nome de Jesus. Ô varão, mesmo que não dão nada, mesmo que não vêm, mesmo que não acreditam, Deus está dizendo: eu vou colocar em outro lugar. O que é isso? Eu vou tirar você do canto da parede. Vou tirar do canto, para que reconheça que foi eu que chamei, eu que preparo, eu que escolhi. Glória a Dá uma nova unção da parte de Deus para a Deus também fala em português, irmão. É igual desse Deus, quando ele fala, o segredo, mesmo que